Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. A fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Palavra do Senhor. Comentário: São João Crisóstomo. Por essa razão, o apóstolo também ataca fortemente a sabedoria dos gregos, de sorte a convencer os homens, conforme é justo, a se gloriarem no Senhor. De fato, quando inquirimos o que está acima de nós, nada de mais estulto, de mais fraco. Podemos ter uma língua afiada, mas uma doutrina sólida, não. Os raciocínios, por si, assemelham-se a teias de aranha. Alguns chegaram a tal ponto de loucura que afirmaram não serem verdadeiros os seres existentes, enquanto afirmam serem todos o contrário das aparências. Nada, portanto, digas que é teu, mas em tudo gloria-te em Deus. Nada atribuas jamais a homem algum. Se, pois, a Paulo nada deve ser atribuído, quanto mais aos restantes. Na verdade, disse ele, eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. 1 Coríntios 3:6. Quem aprendeu a gloriar-se no Senhor, nunca se vangloriará, mas sempre agirá de forma moderada e em tudo será agradecido. Com os gregos, tal não acontece. Mas eles tudo atribuem a si mesmos. Transformam, portanto, os homens em deuses e, em consequência, a arrogância os arruinou. Finalmente, chegou o momento de lutarmos contra eles. Onde, portanto, nos detivemos ontem? Dizíamos que não é consequente, humanamente falando, que pescadores superem filósofos. Entretanto, foi possível. Daí se torna evidente que foi por ação da graça. Dizíamos ser impossível que eles até mesmo imaginassem tantos e tão estupendo feitos. E mostramos que não só foram planejados, mas até executados com a maior facilidade. Nesse ponto, especialmente, hoje nos exercitaremos. De onde lhes ocorreria esperar vencer toda a terra, se não houvessem visto Cristo ressuscitado? Acaso estavam fora de si para pensarem nisso de forma inconsiderada e temerária? Ultrapassa toda espécie de loucura esperar sem a graça de Deus e realizar tão grande empresa. Como o realizariam estando loucos e fora de si? Se, ao invés, estavam de perfeito juízo, segundo os fatos o comprovam, e sem receberem dos céus penhores dignos de fé, sem usufruírem a graça do alto, de que modo 12 homens ousariam cingir-se e sair para tal guerra, por mar e terra, dispostos a persistir com fortaleza em transformar os costumes de toda a terra, consolidados por tanto tempo? Mais ainda, de onde esperavam persuadir os ouvintes, apelando para o céu e a convivência celeste? Se tivessem sido educados no meio de glória, riquezas, poder e erudição, nem assim talvez poderiam fazer frente a empreendimento tamanho. No entanto, teriam então alguma esperança. Agora, contudo, uns viviam à margem de lagos, outros cobertos de peles, outros no telônio. Nada menos inadequado à filosofia do que estas ocupações e à tentativa de convencer os outros a imaginar coisas grandiosas, especialmente quando não havia precedentes. Ora, eles não só não tinham exemplos a oferecer com os quais podiam esperar a vitória,
mas até provas havia de que não venceriam, e exemplos recentes, pois muitos que tentaram inovar foram exterminados. Não me refiro aos gregos, então inexistentes, mas aos próprios judeus daquela época. E não empreenderam apenas com 12 homens, mas com grande multidão. Com efeito, Teudas e Judas, conforme Atos 5, de 36 a 37, que contavam com um grande grupo de homens, pereceram com seus discípulos. E o temor proveniente desses exemplos poderiam fazê-los desistir, se não estivessem inteiramente convictos de que sem o poder divino ninguém pode vencer. Como conseguiriam e, baseados em qual esperança, enfrentariam tantos perigos, a não ser que olhassem para os bens futuros? Imaginemos que eles contavam com o êxito. Que lucro esperavam por condizerem todos àqueles que não ressuscitara, segundo dizeis? Efetivamente, se agora os homens que acreditam no reino dos céus e em inúmeros bens dificilmente enfrentam os perigos, como aqueles se submeteriam em vão ou antes para seu prejuízo? Se, pois, não se houvesse realizado o que verdadeiramente aconteceu, e se Cristo não subir ao céu, os que tentavam inventar essas coisas e delas convencer os outros, haveriam de ofender a Deus e podiam contar que seriam fulminados com 1000 raios. Aliás, embora tivessem tanto ânimo durante a vida de Cristo, desanimariam após sua morte. Pois se ele não tivesse ressuscitado, teria sido enganador e falso. Não sabeis que o exército, enquanto vive o general ou o imperador, apesar de ser pouco numeroso, resiste, mas se morre, mesmo quando o valoroso se dissolve? Com que fundamento comprovado se entregariam à pregação e partiriam para a terra inteira? Por tantos obstáculos, não seriam detidos? De fato, se eram loucos, não cessarei de repeti-lo. Nada absolutamente conseguiriam. Ninguém obedece a loucos. Se, porém, agiram bem, como de fato agiram e o resultado o demonstrou, eram os mais sábios de todos. Se eram os mais sábios de todos, é claro que não foram pregar temerariamente. Se não tivessem visto o ressuscitado, o que poderiam induzi-los a esta luta? O que não os deteria? Disse-lhes: depois de 3 dias ressuscitarei. E fez as promessas sobre o reino dos céus. Disse-lhes que haveriam de dominar o orbe depois de receberem o Espírito Santo. E ainda predisse numerosos feitos que ultrapassariam a natureza. Por conseguinte, se nada disso sucedesse, apesar de terem crido enquanto ele estava vivo, depois de morto, não mais acreditariam, a não ser que o vissem ressuscitado. Diriam, pois, afirmou que após 3 dias ressuscitaria e não ressuscitou. Prometeu dar o Espírito e não o enviou. Como acreditaremos acerca do futuro se o presente o convence de falsidade? Por que motivo, se não ressuscitou, pregaremos que ele ressuscitou? É porque o amavam, replicas. Ao contrário, haveriam de odiá-lo daí em diante, porque os havia enganado e traído, com 1000 promessas, e os induzira a renunciar a casa, pais e bens, suscitar a todo o povo judeu contra eles, e por fim os traíra. Se eu tivesse feito por fraqueza, seria perdoável. Agora, no entanto, considerariam que fora feito por imensa maldade. Devia, de fato, falar a verdade, não prometer o céu, se fosse um homem mortal, conforme afirmais. É provável que fariam o contrário, denunciando o engano e dizendo que ele fora fingido e sedutor,
Desta forma, se livrariam dos perigos e a guerra terminaria. Se os judeus deram dinheiro aos soldados para assegurarem que o corpo fora furtado, se os discípulos viessem dizer: nós o roubamos, ele não ressuscitou, quantas honras não receberiam? Era possível ser honrados e coroados. Por que então preferiram sujeitar-se aos opróbrios e periclitar, se certa virtude divina não tivesse sido mais forte para persuadi-lo? Mas, se ainda não te persuadimos, pensa no seguinte: se assim não fosse, embora estivessem muito preparados, não aceitariam anunciá-lo, mas ter-lhe-iam aversão. Sabeis que nem ouvir queremos o nome daqueles que nos enganaram. Por que razão anunciaram o seu nome? Acaso porque esperavam que por meio dele haveriam de vencer? Mas era de se esperar o contrário, porque, embora estivessem a ponto de vencer, perderiam ao apresentar o nome de um sedutor. Se, porém, quisessem ocultar os fatos anteriores, deviam calar. A réplica mais intensificaria a oposição e a zombaria. De onde, portanto, veio-lhes à mente inventar tais coisas? Pois o que haviam ouvido passara. Se, entanto, não havia receio algum, eles se esqueciam de muitas coisas, e a outras nem entendiam, conforme diz o evangelista: diante de perigo tão iminente, como não lhes escaparia tudo? E por que falo das palavras, se o amor ao Mestre insensivelmente teria definhado pelo medo do futuro? Foi o que neles o Mestre censurou, porque antes, enquanto apegados a ele, frequentemente o interrogavam: para onde vais? Mas, posteriormente, depois dos longos discursos sobre os males que na ocasião da crucificação os atingiriam, como eles em consequência ficassem estarrecidos de medo, escuta como lhes fala: nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. João 16, de 5 a 6. Se, portanto, na expectativa de sua morte e ressurreição, de tal modo se entristeciam, se não o tivessem visto ressuscitado, como não pereceriam e não tentariam esconder-se debaixo da terra, tanto pela tristeza da fraude quanto pelo medo do futuro? De onde, porém, provinham aqueles sublimes ensinamentos? Cristo disse que haveriam de ouvir depois coisas mais sublimes. Tenho ainda muitos a vos dizer, mas não podeis agora compreender. João 6,12, 16:12. De sorte que o restante era mais sublime. Um dos discípulos nem queriam partir com ele para a Judéia, após conhecer os perigos, mas dizia: vamos também nós para morrermos com ele. João 11,16. Pesava-lhe a perspectiva da morte. Se, portanto, enquanto estava com ele, temia a morte e por isso fugia, sem ele e os demais discípulos, o que não esperava sofrer? E seria grande prova de falta de pudor. E o que diriam no partirem? Ao partirem, a paixão era conhecida na terra inteira. Fora suspenso num alto patíbulo, ao meio-dia, na capital, no dia da maior das festas, da qual principalmente não era lícito a ninguém ausentar-se. Mas nenhum pagão sabia da ressurreição, o que constituía grande obstáculo à persuasão. E corria o rumor de que fora sepultado. Diziam os soldados e os judeus que os discípulos haviam roubado o corpo, mas pagão algum sabia ter ele ressuscitado. Como podiam os discípulos ter a esperança de convencer a terra inteira? Se após tantos milagres, os soldados foram levados a atestar o contrário, onde se fundamentaria para os apóstolos a esperança
de poderem pregar a ressurreição, sem o reforço dos milagres, sem possuírem sequer um óbolo, e de levarem a fé o mar e a terra? Se agissem dessa forma por amor à glória, cada um atribuiria a doutrina sobretudo a si, e não àquele que morrera. Aliás, os homens não acreditariam neles? Em quem acreditariam mais? No que fora preso e crucificado, ou naqueles que escaparam das mãos dos judeus? Por que motivo, então, pergunto, havendo de agir assim, não deixaram imediatamente a Judéia e, ao invés de irem para o exterior, lá permaneceram? Como teriam crédito se não operassem milagres? Se operassem, e na verdade operavam, os prodígios provinham do poder de Deus. Se, porém, não os faziam e, contudo, conseguiam vencer, seriam muito mais prodigioso. Não conheciam os judeus, pergunto, com suas más disposições e o ânimo cheio de inveja? Na verdade, queriam apedrejar a Moisés, depois que atravessaram o mar a pé enxuto, depois da vitória e do admirável troféu que, pelas mãos dele, sem derramamento de sangue, eles ergueram contra os egípcios, que os haviam escravizado, depois do maná, e das torrentes que da pedra manaram, depois de milhares de milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto. A Jeremias jogaram na cisterna e mataram a muitos profetas. Escuta o que diz Elias, depois da fome terrível, da chuva miraculosa, do fogo que fez cair do céu, daquele estupendo holocausto e, contudo, finalmente expulso de sua região. Senhor, mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. 1 Reis 19:10. No entanto, eles não introduziram inovações. Donde viam aos apóstolos, pergunto, tais disposições? Pois eram inferiores àqueles todos, e as mesmas inovações por causa das quais crucificaram o Mestre eram as que eles pregavam. De resto, não parecia tão grave que Cristo pregasse tais coisas e eles dissessem o mesmo, pois talvez pensassem os judeus que Cristo assim agira para obter glória para si. No entanto, mais odiariam os apóstolos por combatê-los em prol de um outro. Mas eles tinham as leis romanas a seu favor? Ao contrário, mais os impediam, conforme eles próprios diziam. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. João 19:12. Somente, portanto, era próprio a criar obstáculo o fato de serem discípulos daquele que fora considerado rebelde e tentarem fortalecer-lhe o partido. O que, enfim, os animara a enfrentar tantos perigos? Em que pareciam fidedignos do que diziam a respeito dele? Que fora crucificado? Que nascera de uma pobre mulher judia desposada a um carpinteiro judeu? Que era de uma nação odiosa a toda a terra? Na verdade, tudo isso não apenas não ganhava e atraía os ouvintes, mas era capaz de excitar oposição em todos, principalmente quando proferidas por um fabricante de tendas e por um pescador. Essas coisas todas, acaso, vieram à mente dos discípulos? Pois as naturezas tímidas podiam imaginar muito mais do que aquilo que na realidade existe. Tal era, de fato, a natureza deles, de onde, portanto, aguardavam um bom resultado? Ao invés, não aguardavam, mas eram muitos os motivos que os fariam desistir, a não ser que Cristo tivesse ressuscitado. Não é evidente que mesmo os mais estultos, se não fruíssem de grande e abundante graça e tivessem penhores da ressurreição, não poderiam atuar assim e assumir essa tarefa, mas nem mesmo escogitar a respeito dela? Se os obstáculos eram tantos, não digo que agissem e empreendessem, mas nem mesmo o podiam imaginar. Se tais eram as dificuldades, não digo para
executar, mas até para planejar. E, entretanto, planejaram e realizaram estupendas ações e levaram a termo empreendimentos inesperados. Torna-se claro para qualquer um que a atividade deles não derivava de virtude humana, e sim da graça divina. Exercitemo-nos nesses diálogos, portanto, não só entre nós, mas também com os outros. Assim nos será mais fácil a descoberta do restante. Não julgues ser este esforço alheio a ti, porque exerces um ofício manual. Paulo também era fabricante de tendas, mas então estava cheio de graça e por isso falava acerca de tudo. Ou melhor, antes de receber a graça, estava aos pés de Gamaliel e recebeu a graça, porque possuía mente disposta à graça, e depois voltava a exercer seu ofício. Nenhum de vós se envergonhe de ser artífice, e sim se comerem seu pão ociosos, sem nada fazer, com numerosos escravos e mais assistidos do que é possível dizer. Com efeito, obter a subsistência com contínuo trabalho é próprio dos sábios. Eles têm a alma mais pura, o espírito mais forte. Pois o ocioso fala demais e inutilmente, faz coisas vãs, e, entorpecido, fica à toa o dia inteiro. O trabalhador, contudo, não se entregará facilmente a coisas supérfluas, nem em obras, nem em palavras, nem em pensamentos, porque com toda a alma estará sempre atento ao labor. Não desprezemos, portanto, os que tiram sua subsistência do trabalho manual, mas antes os proclamemos felizes. Que valia, pergunto, tens quando, tendo recebido a herança paterna, ficas continuamente à toa e consomes em vão todos os bens? Não sabes que todos nós devemos prestar contas idênticas? Mas serão mais estritas para aqueles que na terra viveram com maior facilidades e abundância, enquanto os que aqui viveram em trabalhos, pobreza e aflições serão tratados com mais suavidade. Isso se faz evidente na parábola de Lázaro e do rico, conforme Lucas 16, de 19 a 31. Tu, certamente, que não empregaste o lazer nos devidos ofícios, com justiça serás acusado. O pobre, contudo, que utilizou o restante do tempo em tarefas úteis, fruirá de grande recompensa. Entretanto, alegas a milícia, o que nela te achavas detido? Tal escusa, contudo, não é razoável. Efetivamente, Cornélio era centurião e em nada o cinto militar prejudicou seu diligente estilo de vida. Tu, porém, para te ocupares com bailarinos e atores e gastares todo o tempo da vida no teatro, não aludes às obrigações da milícia ou ao medo dos magistrados. Quando, porém, te convidamos a vir à igreja, então apresentas inúmeros pretextos. E o que dirás naquele dia ao vires a chama e os rios de fogo e as cadeias indissolúveis, e ouvires o ranger dos dentes? Quem te patrocinará, então, ao contemplares o artífice que viveu honestamente, a gozar de toda a glória, tu, porém, que agora estás vestido de vestes de seda e exalas perfumes, a sofrer tormentos intoleráveis? De que te servirão as riquezas e a afluência de bens? Que detrimento causou ao artífice a sua pobreza? No intuito, portanto, de não sofrermos, então, temamos os males agora mencionados e gastemos o tempo disponível em ocupações necessárias. Havendo assim aplacado a Deus por causa dos pecados passados e acrescentando boas obras no futuro, poderemos alcançar o reino dos céus pela graça e amor aos homens.